Olá, pessoal, boa tarde. Quero agradecer a Thaís e o Marcelo, obrigada pela presença de vocês aqui na nossa live. Obrigada, Olá, Thaís. boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e aproveitar para mandar um grande beijo para minha franqueada, Laura Gama, e para toda a equipe do CNA Pinda que está aqui prestigiando a gente online também. Ah, que legal. A gente está aqui na nossa 13ª live e hoje é a Thaís, né, do CNA Pinda, e o Marcelo, que é do Centro Educacional Futura, daqui de Pinda também. Sejam bem-vindos aqui na nossa live da CIP. Eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da história de vocês, contassem um pouquinho do CNA Pinda e também da Escola Futura. Começando com você, Thaís, você pode contar um pouquinho da sua história, um pouquinho do CNA Pinda? Posso sim. Bom, eu me chamo Thaís, eu tenho 30 anos, sou aqui de Pinda mesmo, nascida e criada aqui. Tenho 2 filhos lindos, a Vitória e o Miguel. E eu faço parte, sou líder comercial aqui do CNA Pinda já há quase 2 anos. E é uma honra para mim estar trabalhando aqui nessa escola, fazer parte dessa família CNA, de acreditar nesse propósito que a escola tem. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar fazendo parte dessa família, para a minha franqueada, para a Laura Gama. Ela está nesse ramo de educação já faz mais de 30 anos, e o CNA Pinda, ele está aqui há 17 anos em Pinda já. Então, eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa família. Ah, que legal, parabéns aí para a Laura Gama, né? Muitos anos com o CNA aqui em Pinda. Já é com certeza um sucesso aqui com a escola de inglês. Sim, a gente já está aqui já faz uns bons anos, né? Firme e forte, mesmo diante de toda essa crise, a gente se manteve firme e forte. E o CNA ele recebeu uma premiação muito bacana da ABF, que é a Academia Brasileira de Franchising, recentemente. Então é mais um orgulho para a gente. E é isso. E você, Marcelo, você podia contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da escola? Sim, claro, vamos lá. Bom, primeiro, boa tarde, Ana, boa tarde, Thaís, a todo mundo que está nos assistindo aí. Bom, sou o professor Marcelo, né? Eu estou no ramo da saúde há 28 anos, quase 29. E na educação eu já estou há 20 anos, né? Migrei para a educação do ensino profissionalizante no início dos anos 2000. Aí passei por diversas escolas aí do Vale do Paraíba, né? Pela Unital também, tive o privilégio. E a Escola Futura, ela está em atividade aí desde do ano de 2011 e eu estou acompanhando essa trajetória dela desde então, né? E a escola, ela tem uma linda história, né? Do propósito aí do ensino profissionalizante. Se você está dando aí a oportunidade, a ferramenta para a pessoa, para ela ter uma melhor qualidade de vida, né? Uma melhora de emprego. E é isso aí. Tamo juntos. A escola profissionalizante é muito importante, né? A Sim, gente sem vê que dúvida. os cursos técnicos, hoje, eles são muito importantes, né, para a vida das pessoas que estão começando um trabalho, é muito importante para a vida, para o início, né, do jovem. Exatamente. A introdução dele no mercado de trabalho, né? Já como uma profissão, como uma meta, como uma direção. Uma Muito direção, importante. verdade. Você falou tudo, verdade. Ô, Thaís, o CNA tá aqui na cidade desde 2003, né? Isso. E é mais fácil gerenciar uma escola que é franquia durante a pandemia ou uma escola sem ser franquia, na sua opinião? Ah, não, com certeza. Fazer parte de uma franquia, ela nos dá um suporte, ela nos dá uma assessoria com direito a muitos especialistas, né? O CNA, ele nos fornece, além de tudo isso, muito treinamento, muitas webinars que são
discutidas, vários vídeos interessantes, são cursos, né, que são oferecidos. Nós temos até uma universidade corporativa, então isso é muito bacana. Nessa universidade corporativa é disponibilizado diversos cursos com diploma e tudo mais, então é muito bacana. A gente tem consultores de campo também que nos ajudam, nos auxiliam, estão sempre dispostos a isso é muito bacana. E por conta disso, durante toda essa crise da pandemia, a gente se manteve, então, firme e forte, com um alto índice de manutenção e de rematrículas na escola. Isso é muito importante. Os consultores, eles ficam presentes, eles te dão um apoio, né? É diferente mesmo a franquia, né? Eles te dão um maior apoio. Sim, com certeza. E, Marcelo, a gente está aqui, né? Já tem bastante gente presente, né, na nossa live. A minha irmã, que está sempre presente aí, um beijão, Ana. O André Rodrigues, boa tarde. A Andréia Monteiro, que hoje é aniversário dela. Beijão, Andréia, para você. Parabéns. E aí tem uma pergunta, né, da Andréia, que eu queria que você contasse para a gente também, Marcelo, quais os cursos, né, que a Escola Futura oferece. Sim. Então, nós lá da Escola Futura, nós temos diversos cursos, né? Tanto de qualificação quanto de especialização. Para quem já é formado, nós temos curso de enfermagem do trabalho, curso de tomografia, de imaginologia, de curativo, cuidador de idosos. Mas o nosso foco, né, o nosso produto principal é o curso de formação. Tanto de enfermagem, né, o curso técnico profissionalizante de enfermagem, como técnico em radiologia, né? São os nossos carros-chefes hoje. É o curso que, como a gente estava falando anteriormente, vai introduzir o jovem no mercado de trabalho, né? Tendo uma profissão, tendo uma direção. O curso de radiologia é bem interessante, né? Para quem quer seguir uma carreira, é um curso bem interessante. Tanto de enfermagem também, mas tanto de enfermagem quanto de radiologia são os dois cursos bem interessantes para quem tem esse dom, claro, né? Não é o meu caso, mas para quem tem esse dom, já tem que nascer com esse dom, é claro. Mas são dois cursos bem interessantes. E nesse momento de pandemia, queria que você contasse um pouquinho como que está sendo ministrados os cursos, como que vocês estão fazendo lá na Escola Futura. Então, foi um grande desafio para a gente, né? Essa mudança drástica e repentina, mas graças a gente ter uma equipe lá muito comprometida, né? Então, quando veio à tona todo esse problema, aí rapidamente a gente se reuniu para traçar aí uma nova estratégia, né? E, sem dúvida nenhuma, a gente tem que usar aí a tecnologia a nosso favor, né? Foi a única alternativa, né? E estamos nos adaptando, procurando melhorar cada dia, né? Para satisfazer os nossos clientes, sem prejudicar o nosso produto, né? Sem prejudicar a nossa qualidade. As aulas estão sendo ministradas também online? Online. Todas online, Estamos né? fazendo videoaula, videoconferência, né? E planta de dúvidas. Foi uma coisa muito nova, né? De adaptação, tanto para os professores quanto para os alunos. Porque o aluno ele saiu da situação típica dele, né? De sala e professor. Então, a gente está de mãos dadas aí, caminhando para buscando a excelência, né? É verdade. Também quero agradecer aqui a presença da Letícia Castilho, falando da Thaís, líder comercial de primeira. Parabéns, Thaís. Gostoso recebê-la. Né? Sim. Laura Alves, boa tarde. A Laura é minha amiga, lá de São Paulo, está prestigiando a gente. Um beijo, Laura. Que legal, parabéns, gostoso. Thaís, queria que você contasse também um pouquinho lá na escola, como que vocês estão fazendo, né, com a pandemia, vocês estão também trabalhando online?
Então, o nosso principal desafio durante esse período foi motivar os alunos a participar dessas aulas online, porque mudou completamente a rotina de todo mundo. A gente tinha aula, a escola vivia movimentada, sempre, tanto dentro da escola quanto na porta da escola, entre e sai de aluno, pai de aluno, amigo de aluno. A gente vivia nessa loucura, né, de segunda a sábado, e aí, de repente, não pode mais, né? Então, motivar os alunos a fazer as aulas online foi um grande desafio. Trabalhar à distância também, esse home office, porque a minha franqueada, ela estava na África, ela estava morando lá durante esse período, quando tudo começou. Então, fazer a administração da escola através do home office era uma coisa que a gente nunca imaginou que poderia ser possível, mas foi, né? Foi possível, a gente passou por isso, e eu acho que tudo isso fez com que a nossa equipe ela permanecesse mais engajada e mais unida. Então, foi um desafio que a gente conseguiu ultrapassar e deu tudo certo. A gente está com as aulas online e são aulas síncronas, né? Isso é o mais bacana. São aulas síncronas. Ela é online, mas ela é ao vivo. Então, os nossos alunos, junto com os professores em suas turmas e tudo mais, fazendo a aula, o CNA Live Class, a gente aprimorou, deu todo um toque especial nessa aula online para que a gente conseguisse manter a mesma qualidade da aula presencial, mas no conforto da casa do aluno. E a gente tem mais uma pessoa aqui, a Beatriz Leme. Boa tarde, Beatriz, também está assistindo a nossa live. Marcelo, e qual que foi o seu principal desafio trabalhando assim online, com os alunos online, os professores online, totalmente diferente da rotina que era? Olha, sem dúvida, eu acho que o principal desafio foi a adaptação. Tanto a adaptação do professor quanto a adaptação do aluno. Que, como eu já falei antes, né, existia uma situação típica de sala de aula. Então, os alunos, o professor à sua frente e aquela interação direta, né? Então, essa adaptação online foi sem dúvida, o pior desafio, não, o maior desafio, digamos assim. Mas é uma coisa que está sendo facilmente superada, né? Dia após dia. Porque tudo que é diferente no primeiro momento, né? A partir que você começa a participar dessa diferença, já passa a não ser mais diferente, né? Então, eu creio que hoje, né, com esse pouco tempo aí, pode-se dizer assim, de pandemia, né, a dificuldade já está bem desmistificada, vamos dizer assim, está bem aceita, né? Mas no início o principal desafio foi essa mudança, né, essa aceitação. Porque foi difícil para o professor se adaptar com isso e também para o aluno aceitar, né? Até a aceitação do aluno, a gente pode dizer que ele vai lá, ele faz a matrícula em um curso presencial, né? E de repente esse curso presencial ele vira EAD, né? Mesmo que não seja vontade de ninguém, né? Tanto dele quanto da escola, que ninguém tem a culpa disso, mas para aceitação do cliente, né? Digamos assim, né? Empresarialmente vendo, acaba sendo diferente. Então, a gente precisa trabalhar isso também com os alunos, né? Essa aceitação deles, para depois ter a aceitação didática, que também mudou, né? Que a aula online acaba sendo diferente, né? Não sendo melhor ou pior, é essa a questão, mas é diferente. Então, para quem está acostumado com o método e mudar dessa forma, né? Então eu creio que esse foi o nosso maior desafio. Mas agora as pessoas já estão um pouco acostumadas, né? Já se adaptaram, já estão tendo aula online já há tanto tempo, né? Acho que desde março, não é isso? Sim. E o curioso, né? Que o aluno dividem bastante opiniões, né? Então tem um grupo que não vê a hora de voltar, mas também tem outro grupo que gostou tanto e prefere esse tipo de aula, pela comodidade, então, é isso que nem... eu tô pensando. Eu sempre ouço, né, eles dizerem que mas eu posso ver a aula quando eu quero, na minha casa, tipo no meu quarto, mais à vontade. Então tem essa diferença de opinião. Sim. Mas eu tô bem mais preocupado agora, né? E lá no CNA, seu maior desafio foi qual, Thaís? Então, esse foi o maior desafio para a gente, né? O que eu havia citado anteriormente foi
motivar o aluno nessa mudança, né? A gente também não sabia como ia ser, a gente teve que apresentar uma plataforma nova para que o aluno pudesse acessar, a gente teve que desenvolver todo um treinamento para os nossos professores, para os colaboradores, estava todo mundo em casa, não estava nem tendo essa parte do meio termo que está tendo agora, né? Onde a gente pode estar na escola, mesmo as aulas acontecendo online, o administrativo está na escola, a gente consegue ter esse contato. Antes não, no começo não, era cada um na sua casa mesmo. Então, a gente teve que fazer todo um planejamento, rever o planejamento das ações comerciais que a gente faria também. Então, junto com os alunos, as atividades extras, eles estavam muito ansiosos para algumas atividades que a gente precisou adaptar, mas que foi com muita tranquilidade. E hoje em dia, nós temos alunos que vieram falar que só ia rematricular, só ia fazer a sua rematrícula, permanecer na escola, se continuasse com o CNA Live Class. Porque gostou muito do jeito que estava sendo, é confortável, é dentro de casa, é tranquilo, manteve a qualidade de ensino, o material didático manteve-se o mesmo, o professor o mesmo. Então, é aquilo que o Marcelo falou, né? Tem aqueles que preferem as aulas presenciais, mas tem aqueles que se adaptaram tão bem ao online que agora a gente já está tirando de letra isso. Mas vocês já têm alguma coisa assim concreta para que haja tanto online quanto presencial ou ainda não? Já, porque como foi lançado o Plano São Paulo e a gente tem seguido à risca, tanto o Plano São Paulo quanto o decreto do município, a gente precisou se antecipar, né? Então o CNA ele forneceu um guia para que a gente pudesse ter um guia de retorno às aulas, para quando fosse liberadas as aulas tanto presenciais quanto com aquele método de revezamento entre os alunos, né? 30%, 40% e assim por diante. Então, a gente já está, assim, se preparando para quando isso acontecer. E eu acredito que pode ser que aconteça em breve, né? Então, a gente já está com tudo preparado, sim. Ah, que legal. Marcelo, conta um pouquinho na Escola Futura, quantas pessoas já se formaram e qual que é a importância de contribuir para a geração de emprego e renda? Nossa, que pergunta bacana, né? Essa eu vou responder com muito prazer. Bom, o Centro Educacional Futura, ele formou aí já em torno de 500 alunos, né? Estamos quase chegando nessa plataforma de 500 alunos. Parece um número não tão alto, mas esse número ele traduz muito a nossa filosofia, a nossa política de qualidade e dedicação. Porque as nossas turmas, elas nunca ultrapassam 20 alunos. Então a gente forma turmas pequenas, né, para que o aluno tenha maior atenção, que o professor possa se dedicar mais para todo mundo, né, não fique ninguém aí prejudicado com isso. Então a gente tem esse propósito de turmas pequenas, né, então por isso o número não tão alto. Mas primando aí não a quantidade, mas a qualidade, né. E agora um ponto muito gostoso que você tocou, né, a respeito dessa contribuição aí de geração de emprego, então de renda. Porque não tem nada mais, né, não só falando por mim, particularmente, mas por toda a nossa equipe, não tem nada mais gratificante de você poder fazer parte desse processo de mudança do indivíduo junto com a sua família. Então você tem lá um indivíduo, uma pessoa, ele tem já um emprego, uma função, mas ele almeja uma melhora, né? Uma melhora de renda, uma melhora de qualidade de vida. E aí ele vem procurar a escola profissionalizante por esse motivo. Você está fazendo parte disso, depois você vê o resultado, né? Nossa, o nosso aluno se formou, o nosso aluno está trabalhando. Depois ele volta para a gente para fazer curso de especialização e já contando que arrumou um emprego, que conseguiu isso, conseguiu aquilo. Isso é muito gratificante, né? Não tem preço. Isso é muito bacana. É gratificante mesmo. Demais. E é um número bem grande. E quando você recebe esse feedback positivo, isso deve ser nossa, maravilhoso. Até emociona. Isso aí é verdade. E ainda nos dias de hoje, né? A gente sabe que com uma grande dificuldade,
de E eu emprego, né? particularmente, na escola, eu ainda trabalho fora da escola na rede hospitalar. Então, quando eu me encontro com esse aluno lá trabalhando na mesma empresa, aí é muito gratificante, é indescritível, né? Aí acontece abraço, contos de história, isso e aquilo, é muito bacana. Esse feedback é muito bom. Né? Que legal mesmo. E, Thaís, de certa forma também o CNA contribui, né, com a geração de renda, porque o inglês também ele facilita, né, na busca do emprego, o inglês também ajuda. Eu acho que a Thaís caiu. André, acho que a Thaís caiu. Depois a gente vai falar com o Marcelo. Pois Peço não, desculpas aí, que eu acho que a Thaís deu uma. já ela volta. Esses probleminhas a gente tem aqui direto, porque antigamente eu falo que eram outros problemas, né? Hoje em dia, na internet, são esses problemas. Mas ao vivo acontece isso, né? Não Ao adianta. vivo acontece, não tem jeito. Lá na Escola Futura, lançou recentemente o site, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as mídias, né? Que a gente sabe que com todo esse problema de pandemia, as pessoas vêm investindo bastante na internet, e a empresa já tinha a intenção de lançar um site, ou por causa da pandemia, vocês aceleraram esse movimento? Ô, Na Thaís, você verdade, caiu, travou? Desculpa, Marcelo. Desculpa, caiu tudo, mas já tô de volta. Não, tranquilo. Eu estou perguntando para o Marcelo sobre por conta da pandemia, eles lançaram um site. Então, foi por causa da pandemia que acelerou o processo, ou eles já estavam com a intenção de lançar o site? Pode falar, então, na Marcelo. verdade, foi uma coincidência, né? Esse projeto do site já estava em andamento, né? E, por fim, a concretização dele coincidiu com o auge da pandemia. Mas era um projeto nosso já era uma ideia antiga, né? Ela até postergou um pouco, mas está aí. O motivo principal do site é uma transparência, né? E uma aproximação. Então, para que a gente tenha uma aproximação maior com o público, que tenha uma transparência sobre o nosso trabalho, né? Um envolvimento maior. Então, esse foi o objetivo. Mas enquanto a pandemia, no caso agora, ele coincidiu de ser junto com a pandemia, mas não foi por causa dela. Já havia essa intenção, já. Hoje o marketing digital vem com tudo, não adianta, a gente precisa Exatamente. investir em Essencial. marketing digital. Thaís, eu ia perguntar para você, mas você estava travada, eu acho que eu comecei a pergunta, acho que você nem ouviu. Eu ia Não falar. ouvi. Não, né? Então, eu ia perguntar para você sobre o inglês. É muito importante, assim, as pessoas estão procurando inglês, fazer inglês. Você acredita que para melhorar no emprego, para busca de um novo emprego, por isso que procuram o inglês, as pessoas mais velhas, no caso, porque as pessoas mais novas, o pessoal também busca a segunda língua porque cresce e já sabem que o inglês não adianta, precisa fazer inglês, precisa ter a segunda língua, né? Agora, os mais velhos procuram para melhorar o emprego, para arrumar um emprego melhor, como que vocês veem isso? Então, a gente sabe que o quão importante é ter um domínio de uma segunda língua hoje em dia. E como isso pode ser um fator determinante em uma carreira de sucesso, né? Vai sempre sobressair aquele que sabe se comunicar melhor. Então, e o inglês, ela é a língua universal. A gente pode descobrir um mundo completamente novo e magnífico através do conhecimento. Existem diversas pesquisas, vamos falar de uma faculdade, né? Vamos falar de uma medicina, de uma área da saúde. Se a pessoa quiser fazer alguma pesquisa um pouco mais a fundo em algum determinado assunto, vai estar em inglês. A gente sabe que em qualquer área, na literatura, em pesquisa na internet, todo conhecimento ele enriquece, né? E a gente sabe a importância disso. Independente da idade, né? Hoje em dia a gente sabe que para conseguir se sobressair,
a gente precisa saber se comunicar. O inglês, ele é essa língua, o pessoal fala que é a língua do céu, né? É a língua universal. Pessoa para viajar, para conseguir dar um up na carreira, para conseguir se comunicar na internet. É videogame, as crianças pegam Pra videogame, não para adianta. tudo. O inglês é muito importante, sim. É verdade. A gente tem uma perguntinha aqui da Sara, e ela pergunta assim, acho que para os dois, vocês tiveram muitas solicitações para reduções de mensalidades no meio da pandemia? Como lidaram com isso? Você quer responder primeiro, Thaís? Pode ser. Primeiro, eu queria mandar um beijo para a Sara, ela também é minha amiga, lá de Joinville. Nós tivemos algumas solicitações no começo, sim, e nós as atendemos, porque eu acho que muito importante nesse momento é a empatia, né? Foi um momento muito complicado, muito decisivo para muita gente. E a gente conseguiu ajudar e diminuir algumas pressões em cima dos nossos pais de alunos, dos nossos responsáveis, de alguns alunos que arcavam com os custos das parcelas do curso. Então, a gente fez o que pôde para conseguir ajudar quem solicitou e tudo mais, sem prejudicar a escola, que se manteve durante todo esse período sem fazer nenhuma demissão, pagando todo mundo certinho. A gente sabe que é difícil para o aluno, mas é difícil também para o empresário, né? Ele tem as coisas, ele tem para pagar salário, ele tem que pagar as contas, todo mundo deu uma apertadinha, né? Então a gente teve sim solicitação, a gente fez o que pôde e no fim agora está tudo mais estabilizado. Graças a Deus não tivemos baixas, então tá tudo tranquilo, tá tudo melhor sim. E você, Marcelo? Ele colocou no mudo. Acho que está no mudo. Não. Agora sim. Então, nós tivemos no início da pandemia algumas solicitações, né? Que foram analisadas aí, caso a caso, mas isso foi mais no início, né? Como a Thaís falou, nesse boom. Porque agora que as coisas já em andamento, né, foram, de certa forma, normalizando, né, a parte financeira de todo mundo. E no começo foi tudo muito assustador, né? Então ninguém sabia qual seria o dia de amanhã. Então todo mundo já, né, houve um surto muito grande de histeria aí, tanto na parte de saúde pública como na parte financeira também. Mas aos poucos foram, né, se estabilizando isso. Mas a gente teve algumas procuras sim, né? Não chegou a ser bastante, não. E foram analisadas caso a caso pelo conselho da escola, né? E tomadas as decisões cabíveis aí para poder ajudar todo mundo. É uma situação muito delicada, né? Como a Thaís falou também, porque todo mundo está se apertando e a empresa, né, também tem os seus percalços, né? Então tem os seus funcionários para pagar, né? Os custos mensais. Mas enfim, a gente conseguiu alinhar tudo, né? Aí, quanto a isso, estamos bem agora. Então tá tranquilo. E as escolas voltaram presencial ou ainda não? Não, a nossa não. CNA Existe também aí não. CNA não, também não. existe Aqui em Pinda não. Existem algumas unidades de CNA em outros estados que já foi autorizada a voltar a ter aula presencial e aí eles já voltaram. Aqui em Pinda ainda não. Ah, tá. O decreto do governo do estado não liberou isso, né? Não. Não. Entendi. Eu queria saber de vocês sobre o horário reduzido, né? Vocês sabem que o comércio, a gente está trabalhando com 6 horas, né? De segunda a sexta-feira, e o sábado agora também foi liberado. Eu queria a opinião de vocês, o que vocês acham sobre esse horário reduzido? Pode Quem falar, começa? Marcelo. Eu? Bom, Tá mais fechadinha. eu sou totalmente contra a redução do horário, né? E para falar a verdade, até agora eu não consegui entender essa estratégia aí do governo estadual de reduzir o horário, né? Falando aí do comércio popular, né?
diretamente. Um exemplo, Isso. mas ele vai servir para todo segmento. Se você reduz o horário, né, acontece que todo mundo que necessita daquele serviço vão ter que se encontrar no mesmo momento para poder utilizar aquele serviço, seja para compra, né, para o que for. Então, eu sou da opinião que o horário deveria ser mantido normal, que já funcionava, ou até estudar o caso de fazer o oposto, estender o horário, né? Então, se de repente, vamos citar um exemplo, né? Funcionava tal estabelecimento das 8 da manhã às 6 da tarde. Deveria ficar dessa forma. Se tivesse que haver uma mudança, na minha opinião, ele deveria ficar aberto até as 8 da noite, né? Eu acho assim que um horário maior de atendimento possibilita que as pessoas frequentem aquele local com a menor aglomeração possível, porque vai ter mais tempo para que as pessoas utilizem, né? Então, para mim, é uma estratégia totalmente sem perna e cabeça. Eu não consigo entender agora qual é o cunho ideológico disso, né? Então, eu não concordo nada com essa redução de horário. E você, Thaís? Bom, como escola de idiomas, a gente tem seguido à risca o Plano São Paulo e os decretos do município, inclusive em relação à redução de horário, e a gente tem atendido com agendamento prévio, né? Assim que foi liberado, a gente começou a atender com agendamento prévio. Não nos prejudicou grandemente esse horário reduzido, para ser honesto. Porque tudo que é feito, a gente conseguiu fazer online, né? Então, assim, os pagamentos têm sido feitos online, os contratos têm sido enviados online. Agora nós temos a gente teve essa autorização de receber os pais dos alunos e os alunos na escola para retirada do material. Então, a gente conseguiu agendar dentro dos horários possíveis para todo mundo e foi numa boa. Então, a gente tem seguido à risca. Claro que antes era muito melhor, né? Mas não nos afetou absurdamente na redução de horário. Falando um pouquinho de inglês, queria que você me contasse um pouco. Eu tenho uma filha de 12 anos e tenho uma de 7. A minha de 12 faz inglês desde pequena, mas ela faz em escola. Quanto tempo uma criança demora para aprender a falar inglês? Assim, numa escola, ou se ela fizer todo dia, o que é melhor? Conversar todo em casa, falar inglês com a criança? Sua opinião? Certo. O inglês na infância é fenomenal. E eu digo com propriedade, não só como alguém que vende isso, mas como alguém que ensinou, porque eu fui professora de inglês durante o tempo da minha vida, e como alguém que vive isso em casa com os filhos. Então, eu digo isso com muita tranquilidade. A criança, ela aprende com muita facilidade. Muita. Então, a criança, ela tem desperta nela uma curiosidade que é incrível. Claro, todo mundo consegue aprender, independente da idade que for. A criança, o adulto, o idoso, o adolescente, todo mundo consegue aprender inglês. Ajuda muito a questão da metodologia, mas a criança, por si só, ela já consegue facilmente captar tudo. E eu acho também que é porque é uma fase de descobrir as coisas, né? Principalmente nessa fase de 6, 7, 8 anos, que é quando a criança está descobrindo tudo. E quando a gente é adulta, a gente tem algumas outras preocupações na vida também. Enquanto a criança, nessa idade, a única preocupação dela é aprender e acumular conhecimento. É claro que a gente pode ensinar para a criança só o que faz parte do mundo da criança. Uhum. Então, demora um tempo a mais para que ela consiga aprender tudo o que um aluno adulto conseguiria aprender, por exemplo, em 5 anos, que é o tempo que o CNA fornece para um aluno adulto. Então, o aluno entrou no básico, iniciante, completamente iniciante na escola, para ele sair no Master in English com conhecimento de proficiência, são 5 anos que o CNA oferece.
Quando a criança, isso é de 13 anos para cima. Quando é uma criança, ela demora um pouco mais de tempo. Mas é porque ela demora para aprender? Não. Mas é porque a gente não pode introduzir para a criança um vocabulário que não faz parte do mundo dela. Então, a gente alfabetiza a criança ao mesmo tempo que a escola também vai alfabetizando. Então, a gente vai caminhando juntos. Mas é sensacional. Criança aprendendo inglês, quanto mais cedo, melhor. Eu já ouvi dizer que tem gente que cola nos objetos, vamos supor, eu não sei, televisão, aí escreve em inglês, cola na televisão, quadro, escreve em inglês, quadro, e vai escrevendo em tudo em inglês para a criança ir olhando e ir gravando, sei lá, tem vários métodos, né, claro, mas quanto mais você ir decorando as palavras, melhor, né? E o que é interessante, eu gosto muito desse tema, que eu acho que é muito, muito bacana. O que é interessante em ensinar uma criança a aprender a falar inglês, através da metodologia que nós trabalhamos aqui, que é a metodologia de abordagem comunicativa, é que a gente consegue trabalhar com todos os departamentos. Então, a criança consegue escutar, ela consegue falar, ela consegue ler e escrever. Tem todo um passo a passo, né? E sobre isso de não fazer a criança traduzir. A gente não trabalha na escola com tradução. A gente faz com que a criança, com que o nosso aluno adulto, com qualquer um, a gente consegue fazer com que o aluno ele consiga pensar em inglês. Isso é o magnífico. Fazer com que o aluno consiga pensar em inglês e não traduzir. Porque a tradução, ela faz com que a gente fique com o raciocínio lógico preguiçoso e lento, né? A gente escuta uma coisa em inglês, daí na nossa cabeça a gente passa para o português, daí entende. Aí elabora uma resposta em português, aí passa para o inglês, aí fala. Demora muito tempo. É verdade. E quando a gente consegue fazer a junção desse raciocínio através da junção entre a visão e a audição, ela é muito viável. Então, a gente faz muito isso também, de associar o objeto à palavra, principalmente com os alunos mais novos. A gente não fala, olha, esse aqui é um telefone. Não, a gente fala, a gente mostra, a gente fala o que é, a criança consegue associar o nome ao objeto, isso é sensacional. Legal, bem legal. Marcelo, você poderia falar um pouquinho, né, do curso de radiologia, ao qual que você é coordenador aí na Escola Futura? Sim, tanto do radiologia quanto da enfermagem também, né? Então você vai falar curso dos de dois radiologia. pra gente. Oi? Então fala dos dois pra gente. Vamos falar um pouquinho de cada um. Tá bom. O curso de radiologia, né, é um curso assim de pouca oferta aqui no Vale do Paraíba, né? Uhum. Então aqui na cidade é a única escola que ministra esse curso atualmente, né? Depois, se não me engano, acho que tem uma escola também em Taubaté, né? E depois o mais próximo é em São José dos Campos, né? Temos 2 escolas de São José dos Campos que fornecem esse curso, né? É uma profissão pouco conhecida, né, pela população, é um profissional anônimo, né? Eu costumo falar isso com os alunos, né? Porque o profissional da radiologia, o produto do trabalho dele serve de base, de matriz, para que o médico, em uma investigação, feche um diagnóstico, né? E é um estudo, um trabalho anônimo, porque dependente do diagnóstico do paciente, né, se foi um diagnóstico doloroso ou um diagnóstico feliz, né, digamos assim, aquele profissional de radiologia, ele nunca é mencionado, né? Ninguém sabe que ele existe. Então é uma profissão anônima, assim, sem muito créditos, né, digamos assim, mas é uma coisa muito gratificante, né? É uma profissão também que permite, no caso, se for uma mãe, por exemplo, né, uma profissional que é mãe, ela permite conciliar um tempo de trabalho com os filhos. Então eu ouço muito isso das alunas, né, porque é um trabalho com carga horária reduzida, então tem muita procura feminina por conta disso. É uma profissão que dá para eu trabalhar e se dedicar bastante aos meus filhos, né? Então a gente ouve muito isso.
E para quem quiser, permite também que tenha mais de um emprego, e isso acaba trazendo uma estabilidade, né? Porque se você tem um emprego e por algum motivo você perde esse emprego, você vai ficar sem nenhum. Agora, se você tem 2 ou 3 empregos, você perde um, você ainda tem onde tirar uma renda, né? Então, é uma profissão que tem esses benefícios, né? E assim como da enfermagem, também precisa ter um dom, porque você vai estar lidando com gente, né? Também é gente cuidando de gente. Precisa ter um amor ao próximo muito grande, né? Precisa ter um dom de suportar o sofrimento do outro, a dor do outro, conviver com isso. E a parte psicológica, né? Tanto na radiologia quanto na enfermagem, de você vivenciar uma situação dentro do ambiente do trabalho e ter que deixar isso lá, não levar para sua casa no final do dia, né? E também vai ter coisas prazerosas, né? Você vai muitas vezes contribuir com o salvamento de uma pessoa, né? Então, aquela pessoa teve uma intervenção cirúrgica onde mudou o curso da vida dela, porque ela poderia ir a óbito, né, se não fizesse aquela intervenção cirúrgica, e isso graças a um exame de imagem feito aí pela radiologia, né? E da enfermagem, como todo mundo sabe, né, é um dom. A enfermagem, mais do que qualquer outra profissão, acho que mais do que a radiologia, mais do que a própria medicina, a enfermagem, a pessoa tem que nascer para isso. Não basta alguém, eu estou desempregado, vou arrumar emprego, vou lá fazer um curso de enfermagem para trabalhar. Eu Não. acho que não é esse o caminho. A pessoa tem que nascer para isso porque é uma doação 100%. A enfermagem é uma doação para o outro de 100%, né? E os nossos cursos lá, né? Ambos os cursos são cursos dinâmicos. A gente tem aqui na rede municipal, né? Hospitalar municipal, os estágios, onde o aluno vai fazer o estágio aqui na própria cidade, já podendo se envolver com o mercado de trabalho, onde possivelmente ele pode vir trabalhar amanhã, né? E a gente tem também no nosso quadro de professores, né? Uma porcentagem de 98% dos professores pós-graduados, então que dá também bastante consistência no ensino, né? Bastante embasamento. E são cursos aí bem procurados, tá? Os dois, graças a Deus, né? Um feedback muito bom que a gente tem. Aluno que sai e recomenda para amigo, para parente, inclusive tem ao mesmo tempo fazendo mãe e filha, esposo e esposa, tudo junto. Então é uma coisa muito bacana, né? Um bom retorno que a gente tem dos cursos aí. E o curso falando do curso de radiologia, quanto tempo de curso, de duração do curso? Os cursos são 23 meses. E concomitante a isso tem um estágio, né? O estágio não é feito após a conclusão do curso, ele é feito durante o curso. Existe o período básico do curso, né, que é o primeiro semestre, aí o primeiro módulo lá, que dura um semestre. A partir daí, o aluno pode ser encaminhado dentro da sua disponibilidade de trabalho, né, ele pode ser encaminhado para o estágio. E no total, o curso ele vai durar 23 meses. Certo. E tem uma idade mínima? Ele tem que ter pelo menos o ensino médio concluído? Como que é? Sim, o curso de radiologia, diferente de outros cursos, né? Se a gente for pegar um exemplo aí, um antigo curso que a escola já teve, né? Técnico de segurança do trabalho, o próprio técnico de enfermagem, o aluno ele pode ter 16 anos e estar fazendo ensino médio concomitante, desde que a conclusão do ensino médio seja anterior ao término do curso. Já o Entendi. curso de radiologia, como você vai manipular equipamentos emissores de radiação ionizante, né, que é prejudicial à saúde, então aí tem que ter um certo cuidado. Aí a lei estabelece que o aluno ele tem que ser maior de 18 anos e já ter concluído o ensino médio. Então, de radiologia ele tem uma diferenciação entre os outros cursos, né? Não pode ser concomitante. Tem que terminar o ensino médio primeiro, para depois iniciar. Né? Em outras escolas, por qual eu já passei, né? Uma outra cidade que Vale, chegou até a aceitar um aluno lá que estava no finalzinho, estava fazendo
aquela eliminação de matérias, né? Aquela eliminação lá para concluir a distância o ensino médio. E ele se matriculou e teve acho que 3 meses de defasagem, e depois, na hora de se inscrever no conselho regional, o aluno não conseguiu a credencial para poder trabalhar, porque é uma profissão reconhecida, né? Regulamentada, então precisa se inscrever no conselho, assim como tem o conselho de medicina, né? CRM, e tem também o CRTR, que é o conselho de radiologia. E por causa de 3 meses de concomitância, ele não obteve o certificado. Então é uma coisa que nós aqui da escola a gente fica bem atento com isso, para que não haja problemas, né? Para o aluno nem para a escola. E o curso de enfermagem também ele precisa ter o estágio? Também precisa fazer estágio? Precisa, né? É obrigatório, o estágio é obrigatório, né? E é concomitante também, ele é junto com o curso, né? A diferença do estágio de radiologia com o estágio de enfermagem é que o estágio de enfermagem junta uma sala toda, né? Todo um grupo, e aí esse grupo vai até o hospital, né? Ele vai ter como se fosse uma aula prática lá nesse estágio. Então, o estágio de enfermagem funciona dessa forma. O de radiologia é um estágio unitário. Então, vai um único aluno, né? No máximo 2, mas o comum é um aluno, acompanhar o serviço daquele técnico que já está trabalhando no hospital. Então, ele vai ficar lá como aprendiz daquele técnico por esse determinado período, né? Então, a diferença grande seria essa. O de radiologia seria estágio um por vez, e o de enfermagem, né, faz o estágio tudo junto. Mas ambos são obrigatórios por lei. O aluno precisa passar por essa parte prática. A gente tem uma pergunta aqui da Suelen sobre o curso de enfermagem, como são repassadas as aulas em que são necessárias a prática? Exemplo, injetável. Bom, essa pergunta deve ser durante esse período de pandemia, né? Deve ser isso. O que a nossa equipe fez lá, da coordenação, né? A estratégia que a gente montou é tentar, dentro do quadro de disciplina, colocar as disciplinas agora que não entram essas práticas. Deixar postergar para depois do retorno, né? Seja esse retorno gradual, como a Thaís mencionou anteriormente aí, de 30%, depois de 40%, né? Então, para a gente fazer essas aulas mais dinâmicas nessa etapa. Agora, nesse período EAD, né, à distância, a gente está articulando as disciplinas que não necessitam esse tipo de situação, para que não haja esse tipo de prejuízo. Tá? Entendi. Muito legal, gente. Agora a gente já passou nossa horinha. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, professor Marcelo, da Thaís, Marcelo, que é da Escola Futura, profissionalizante, a Thaís, que é do CNA Pinda. Quero agradecer muito a presença de vocês, ter aceitado o nosso convite aqui da nossa live. E queria que vocês deixassem uma dica, né, para o que as pessoas devem fazer, o que vocês estão fazendo para passar por essa pandemia, que a gente já vem há meses, né, 4 meses que a gente já está passando por essa crise dessa pandemia. Queria que vocês falassem um pouquinho, deixassem uma dica para enfrentar esses novos desafios. Pode falar, Thaís, começar por você. Ok. Eu, como líder comercial de uma escola de idiomas, eu preciso sempre ser otimista e acreditar sempre que tudo vai melhorar. Nós precisamos sempre enxergar cada oportunidade que é dada para a gente com otimismo, para que a gente consiga passar por esse momento, por essa etapa da nossa vida, né? Eu sou muito privilegiada porque com o meu trabalho eu consigo transformar a vida das pessoas através da educação. E vender educação em um tempo de dificuldade me deixa muito feliz. Porque nesse momento esse é o melhor investimento que alguém pode fazer. Ninguém pode tirar de você o que você aprendeu. E eu acredito no propósito do CNA, que é educar para o desenvolvimento das pessoas em uma construção de uma sociedade melhor. Então, eu procuro
ter esse pensamento otimista, pensamento de que as coisas vão melhorar, de que a gente vai conseguir tirar algo, alguma lição disso tudo. E me sinto muito lisonjeado de poder estar levando educação para as pessoas num momento como esse. É isso mesmo, a gente tem que ser positiva, sempre pensando positivo, né? E aí, Marcelo, deixa a sua dica, sua fala positiva também para a gente, né? Eu achei bacana, vou pegar um ganchinho da Thaís, né? Quando ela fala do conhecimento que a gente aprende e não tira, né? Meu pai costumava falar isso, né? Aprenda o que você puder, porque você pode perder tudo. O que você aprender, ninguém vai tirar de você. Então me recordou isso. Muito obrigado, viu, pela lembrança. Né? Ele não está mais aqui com a gente, mas é bom recordar. E, bom, a minha dica, primeiro assim, eu também me sinto privilegiado por estar passando por isso, né? Apesar de ser uma situação difícil, mas não deixa de ser uma situação de aprendizagem e crescimento. Eu acho que depois, quando tudo isso acabar, a gente, tanto quanto pessoalmente ou profissionalmente, a gente vai estar muito melhor, né? E eu penso assim, né? Estava conversando com outros colegas aí hoje de manhã. Eu acho que a melhor mensagem que eu podia deixar sobre o que você perguntou, né? Sobre essa situação, é a observação. Então, eu acho que para a gente tomar alguma atitude, agora até falando assim, como empresário, né? Pela empresa, para tomar alguma atitude, acho que a gente tem que observar o mundo à nossa volta, nesse momento, para depois decidir o que a gente vai fazer. E o que é principal para a empresa sobreviver, ficar atento às necessidades do cliente. Se eu conseguir satisfazer as necessidades do meu cliente, o meu cliente satisfeito, eu vou ter um alicerce, né, uma base para eu passar por essa pandemia e um futuro promissor depois. Então, eu acho que agora o foco é no cliente, tentar entender os anseios dele, satisfazer os anseios dele, para que a gente saia disso fortalecido. E eu também sou muito otimista porque é uma coisa que mobilizou o mundo inteiro, então não é uma luta solitária nossa aqui do Brasil, né? É uma coisa mundial. Então eu acho que com a força de todo mundo, facilmente a gente, tão logo possível, a gente vai passar por isso, e tão logo isso não vai voltar a acontecer, porque vai deixar uma lição aí mundial de prevenção, né? Eu acho que facilmente ser surpreendido por uma situação dessa não vai acontecer tão facilmente, não. Tá? Então eu sou muito otimista quanto a isso. Tá? Então era isso. É isso mesmo. A gente passou, né? Está passando, né? Por essa pandemia. A gente vem batalhando muito, vem trabalhando muito. A gente aqui na CIP também, a gente vem sentindo, vem ouvindo o que nossos clientes precisam, o que é melhor. A gente vem atendendo a todas as solicitações e é isso que você falou. Ouvir o que o cliente quer para poder atendê-lo, né, da melhor forma possível. E é o que a gente tem feito aqui, o que eu tenho feito na minha empresa também, e para conseguir superar tudo isso, para conseguir passar por tudo isso da melhor forma possível. Quero agradecer a presença de vocês mais uma vez, obrigado por ter aceito, né, o convite de estar aqui participando da nossa live. Todo mundo quer saber um pouquinho da história, né, de vocês. A gente tem convidado, né, todos os nossos associados a participar, porque eu acho que você contando um pouquinho da sua história, o que você tem feito, a Thaís contando a história dela, o que ela tem feito, a gente vai tirando um pouquinho de cada um e são ensinamentos, né? Cada um com o seu, mas aí acaba sendo um ensinamento, um vai ensinando o outro, e aí a gente vai trabalhando e vai melhorando a nossa empresa, vai melhorando a nossa vida, vai incentivando o outro, né? Para a gente poder passar por isso da melhor forma possível. Obrigada, Thaís, obrigada, professor Marcelo, mais uma vez. E a nossa próxima live está aí na terça-feira, desculpa, dia 18, às 17 horas. Eu espero vocês também participando, mandando um oi, fazendo perguntas. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que estavam aqui presentes e que participaram.
Um beijão, obrigada. Beijo, tchau. Tchau.